Bom dia, galera. Vamos começar aí o nosso volume 11 da literatura e nós temos 2 capítulos, né? Reta final aí nesse terceiro bimestre. Capítulo 21, falando da segunda geração modernista, prosa, e o capítulo 22, a terceira geração. Nessa segunda geração, começa aqui no romance 1930, e esses nomes aqui, que são autores conhecidos, como Jorge Amado, Graciliano Ramos, Raquel de Queiroz, eles vão falar muito dessa perspectiva nordestina, vai mostrar para a gente todo o regionalismo brasileiro. Esses são os pontos principais desse capítulo 21. E no capítulo 22, que foi pós-Segunda Guerra Mundial, vai ver uma literatura onde Clarice Lispector e João Cabral de Melo Neto são literaturas muito, linguagem muito rebuscada, muito pesada, mostrando, né, essa parte de que a região teve que ser reinventada, teve que recomeçar muita coisa porque ela ficou, na verdade, fragmentada. E aí veio a modernização do teatro, veio a valorização um pouco mais do negro, mostrando isso pra gente, tá? No capítulo 21, nós temos aqui uma imagem, a seca do Nordeste. Olha aqui a terra, como é que está toda rachada, seca, né? E uma pessoa que a gente percebe que trabalha, olha, né? Na terra, uma pessoa que viveu para isso. Vocês vão descrever essa paisagem, depois vocês vão caracterizar essa figura humana e, por último, vocês vão atribuir uma crítica a essa fotografia e vai dizer o porquê. Nada demais aí. O objetivo dessa unidade, gente, realmente é aprofundar esse conceito de modernismo, que foi o começo, onde surgiu o contexto social que marcou essa mudança no modernismo brasileiro. Fazer uma distinção dessa perspectiva do Nordeste nesse período, conhecer alguns prosadores, alguns autores, como eu falei com vocês, Raquel de Queiroz e outros, e aproximar essa prosa regionalista que surgiu nessa fase com os países africanos. Lendo a literatura. Vidas Secas, gente, de Graciliano Ramos, é uma obra bem conhecida, importante na literatura brasileira, falando, né, da parte do nosso país, da região Nordeste, falando da seca, falando aqui, Vidas Secas, falando de toda aquela situação que eles viviam, né? E existem palavras realmente, tá vendo, que são atribuídas a esse momento. Aí ele conta um pouquinho, né? Ele fala um pouquinho, aqui tem uma interpretação, aí vem o romance de 1930, né, acompanhado desse processo brasileiro de transformação política e social, ocorreu essa passagem de 20 para 30, dessa década, e foi uma parte dessa produção começou aí, né, que se integrou e aí pôde chamar de novo sistema cultural do país. Então, alavancou, na verdade, nesse momento aí. Aqui tem trecho de alguns manifestos, que era a maneira que eles tinham como reclamar dos problemas sociais e naturais que tinham no Norte e no Nordeste. E essa perspectiva, gente, era a exploração da linguagem e dos temas que caracterizavam aquelas regiões. Eles têm uma linguagem muito própria, né? Então os autores tentavam transportar isso para os livros, a fala realmente carregada, as peculiaridades daquele local, né? A coisa do sertão, aquela coisa arcaica, né? Uma realidade muito diferente de todo o resto do país. E aí, Graciliano Ramos, ele foi um autor importantíssimo nesse momento, porque ele escreveu vários A Bagaceira, livros, fez vários livros, né? São Bernardo, e foi embora, foi fazendo, escrevendo, mostrando. Vidas Secas, importantíssimo, aqui tem um resumo dela. Raquel de Queiroz
O 15 é um dos livros mais importantes que ela já escreveu, dessa segunda geração. Mostra realmente uma crítica literária, né? Onde ela usa como um acontecimento real, né? A terrível seca que tinha acontecido lá no Ceará em 1915, e aí ela mostra a realidade das mulheres, né, que não engravidavam porque passavam fome, uma série de vertentes mostrando as dificuldades da região, né? José Lins do Rego, ele falava, a obra dele é dividida em 2 blocos. Primeiro, quando ele fala no ciclo da cana-de-açúcar, ele escreve algumas coisas sobre engenho, sobre usina e fogo morto, que é muito importante. E no segundo momento, o ciclo do cangaço, que aí no caso é voltado apenas para o Nordeste, o Riacho Doce, tá? Jorge Amado, esse a gente pode falar que é Bahia, né? Tudo dele foi focado na Bahia. Então, teve gente que foi no Ceará, outro, né, em outras partes do Nordeste, e ele, na verdade, se fixou e escreveu Gabriela Cravo e Canela, que foi até reproduzida pela Globo, por novela, minissérie, que o protagonista era a Gabriela, né, e onde nasceu, e ele fala lá, né, da Bahia, tá? Aqui ele ressalta o cacau. Aqui nós temos algumas atividades, e aí sim vem um romance urbano na década de 30. Além dessa prosa, gente, regionalista, focalizada na representação literária do Nordeste, destaca a segunda geração modernista, a escrita de narrativas ambientais em espaços urbanos como conjunto publicado, em 1930. Tá? Aqui, ó, eles vêm falando daquela forma de transformação daqueles valores tradicionais, questionamento moral, crise espiritual, são sempre os mesmos temas. Aí temos aqui a atividade de interpretação, né? Aqui a aproximação com os países africanos, falando, né, da importância que teve. Tem um Organize as Ideias aqui, que é um arquivo geral dessas obras, que é essa ficha aqui, que vocês vão escolher um autor e preencher, e hora do estudo, que é o que estava faltando, e em outro momento eu vou passar o cronograma para vocês responderem, tá? Esse finalzinho aqui é muito tranquilinho, porque é muito pouquinho, são só esses autores e falando da problemática do Nordeste. Eu volto daqui a pouco, hein?